Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a mensagem bíblica, nossa leitura, ao qual Deus tem nos dado condições de podermente ler as Sagradas Escrituras e conhecer um pouquinho mais da história do que ocorreu com nossos antepassados. E Deus sempre tem nos dado revelações e direções maravilhosas para que a gente possa seguir, ir além e viver de Deus sempre o sobrenatural. Sabendo que Ele está sempre lutando em nosso favor, Ele é poderoso para isso e muito mais. Se assim cremos, confiarmos, acreditarmos, nada poderá invalidar ou impedir o agir do nosso Deus. Hoje vamos ler Josué capítulo 11 e 12. Quando Jabim, o rei de Azor, soube disso, dos que os 5 reis foram realmente mortos, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá do sul de Quinerete, na Cefalá, em Nafote Dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste os amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas, aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispá, saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se reuniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Olha a convocação que esse rei fez aos demais para a gente lutar contra Israel. Como eles se reuniram, se uniram e foram à luta. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Olha só, o próprio Deus diz que vai entregar todos mortos. O que eles tinham que fazer era cortar o tendão dos cavalos e queimar os carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor tinha lhe ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Hazor e matou o rei à espada. Hazor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou a espada todos que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Hazor. Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades nas colinas construídas, com exceção de Hazor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-los completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada do que tudo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Esse aqui é um versículo maravilhoso, já usamos várias vezes esse tipo de versículo, mas isso aqui é algo fantástico. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor lhe tinha ordenado a Moisés. Isso aqui é uma obediência fantástica. E assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gozém, a Cefelá, Arabá e os montes de Israel, as suas planícies, desde o monte Alaque, que segue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon, e ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade se fez a paz com os israelitas, que todas elas conquistou em combate. Apenas Gibeon, por aquela astúcia, então conseguiram viver em paz.
com os israelitas, mas todos os restantes foram exterminados, pois o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando sem misericórdia, como o Senhor tinha dado a ordem a Moisés. E naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, e todos os montes de Judá, de Israel. Josué destruiu totalmente também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza. Os Enaquins são gigantes. Em Gate e Asdod, que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu por herança a Israel, repartindo entre as suas tribos, e a terra teve descanso de guerra. Olha só, momento ao qual houve um descanso, momento ao qual eles tiveram que dar um descanso, tanta guerra que enfrentaram e venceram todas elas. E aqui no Josué, no capítulo 12, diz assim: são esses os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste do Arabá. Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, governou desde Aroer, da borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. E também governou Arabá oriental, desde o mar da Quinerite ao mar da Arabá, o mar salgado, até Bet-Jesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bassã, um dos últimos refaíns que reinou entre Asterote e Edrei. E ele governou o monte Hermon, Salcá, toda Bassã, até a fronteira do povo de Gesur e de Maaca, e a metade de Gileade até a fronteira de Soom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Rubem, a de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal, Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra delas por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas a Serra Central, a Cefalá, a Marabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, e todas as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Líbana, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Efer, o rei de Afec e o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Siromeron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor e Nafote Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Olha só todo esse relatório que foi feito, o qual venceram reinos, derrotaram esses amalequitas, amonitas, heveus, jebuseus, cada rei que foi destruído. No início, como lemos, um rei se levantou para que se unissem para ir contra o próprio Josué, o próprio Israel. O Jabim, rei de Azor, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis e tal, na Arábia, para que pudessem realmente ir luta contra Josué. Então enviou realmente mensagens, e eles saíram como exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de número grande de cavalos e realmente carros, mas Deus deu a vitória ao seu povo. E é o que hoje Ele tem para mim e para você, a mesma coisa. Não importa quantos vão se levantar contra a sua vida, não importa quantas mensagens vão tentar realmente enviar para lá e para cá, para tentar realmente te manchar, te seduzir, guerrear contra você. Não sei de repente qual é a sua luta, qual é a sua guerra, mas Deus, Ele promete vitória
aos seus que se santificam, aos seus que se arrependem, aos seus que se consagram dia após dia, se colocam na posição a qual Deus ele quer dar a vitória, quer dar a resposta. E assim, quanto mais nós tivermos esse entendimento e jamais temer qualquer outra circunstância, qualquer outro tipo de situação, mas ser realmente fiel ao próprio Deus, ser reverente ao próprio Deus, o quanto mais Ele há de nos surpreender, nos abençoar, nos prosperar e nos dar a vitória, porque Deus é fiel para dar vitória a cada um de nós. E quanto mais assim cremos, confiarmos, acreditarmos, tomarmos posse disso, mais Deus ele há de nos surpreender, nos abençoar, nos prosperar ainda muito mais. Não importa qual seja o exército numeroso que se levante contra a tua vida, ainda que o exército inteiro, o inferno inteiro, aliás, ele se levante contra a tua vida, não temas, Deus é contigo. Ainda que venha com carros, com cavalos, coisas que você possa até olhar e dizer, meu Deus, pela ótica humana, como o próprio servo do Eliseu, quando ele viu aquele monte cheio de carros e cavaleiros ali estava ao redor para poder prender Eliseu, ele olhou para fora e disse, meu Senhor, e agora o que faremos? E aí o profeta disse, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E ele viu então depois um monte cercado de carros e cavaleiros de fogo, o exército do próprio Deus que está ao nosso redor, porque ao redor está o diabo bramando como leão, mas Deus está com seus anjos nos segurando dia após dia com suas mãos, para que jamais ele tropece com seus pés em pedras. E ainda que venha um exército contra nós, o inferno se levante contra nós, Deus tem o seu exército celestial e ele vai realmente guerrear, vai dar vitória para cada um de nós. Se assim ele deu a Josué, como ele foi com Moisés, ele foi com Josué, assim será comigo, será com você, e com certeza nós iremos prevalecer e vencer a cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele faça justiça e opere milagres, opere maravilhas sobre nós, sempre em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa palavra, meu Deus, essa direção, esse relatório, meu Pai, como foi feito pelo Josué, dos reis a qual ele venceu, 31, meu Pai, aqui foram realmente relatados, 31 reinos que foram derrotados, foram realmente exterminados, meu Pai, porque assim o Senhor deu a promessa a esse povo de Israel, que o Senhor iria dar a vitória, meu Pai, a vitória a cada um deles. Então eu te peço mais uma vez, derrama unção, virtude, poder, honra e glória, meu Pai, e que haja uma vitória, que haja uma resposta muito maior, meu Pai, sobre cada vida, porque eu sei que o Senhor tem o poder de surpreender e realizar uma obra maravilhosa sobre nós, e quanto mais assim cremos e confiarmos e acreditarmos, Jesus, no Senhor, o quanto mais o Senhor pode realmente prevalecer sobre nós, nos dando a vitória, nos dando as respostas, meu Pai, porque nada vai impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre nós. Então que assim seja feito a tua vontade, que haja paz, alegria, felicidade, unção, poder e virtude, e que nada impeça o teu agir, o teu querer, o teu trabalhar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, e o que você precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fica com Deus.